Durante a pandemia, o mundo virtual virou o nosso aliado, mas também, em certo ponto, nosso inimigo. E a gente foi bombardeado por todo tipo de informação de todos os lados. Algumas que a gente podia acreditar e que a gente segue, outras que a gente desconfia. E para essa conversa sobre comunicação e esse mundo novo que a gente vive durante a pandemia, eu trouxe o cara que eu sou fã dele. Eu sou fã de tudo que ele escreve, poeta, cronista, jornalista, comentarista, e eu vou chamar o Fabrício Carpinejar. Tudo bem, Carpinejar? Tudo ótimo, tranquilo. Onde é que você está nesse momento? Apartamento em Belo Horizonte. Eu sou casado com uma mineira e desde que começou a quarentena a gente não saiu daqui. Você é do Sul, né? Você é de Porto Alegre, de Caxias. Sou gaúcho, isso. Aí temos um apartamento em Porto Alegre e outro aqui em Belo Horizonte. E me conta, Carpinejar, como é que está sendo a pandemia na tua vida? É um pesadelo que não tem fim. Hoje, nessa terça, 28/7, morreu o jornalista que eu conhecia. Tínhamos programa na TV Gazeta, em São Paulo, na Avenida Paulista, Rodrigo Rodrigues. E ele só tinha 45 anos. Super jovem. Não teve nem tempo de se despedir, nem nada. Ele foi internado na sexta e em menos de 5 dias não está mais aqui. E é um choque porque primeiro você não tem nem como experimentar o luto. O luto é uma abstração. Você não tem como se despedir de alguém, não tem como enterrar alguém que você gosta. Você fica como conversando com fantasmas, eternamente conversando com fantasmas. São desaparecidos, não são mortos. Essa foi a Você primeira fica... pessoa que você conhecia? Não, já tem outras, mas o quanto que a gente ainda tenta nos acalmar com atenuantes. Ele devia ter outra complicação. Eu não faço parte do grupo de risco. A gente sempre quer colocar um atenuante para não se sentir próximo da morte. Sempre. Sempre jogando com casualidades, jogando com algum detalhe para se isentar de uma tragédia coletiva. Até agora a gente ainda não entendeu o coronavírus como uma tragédia coletiva. É como se fossem perdas individuais que estariam acontecendo de qualquer jeito. E é uma abominação ilusória. Você comentou agora sobre essa experiência, sobre o teu colega e sobre a perda. E você fala muito nos teus textos, que aliás já falei, falo de novo, sou super fã. Você fala muito sobre emoções e sobre as relações. Uma coisa que me impactou muito, Carpinejar, no início dessa pandemia, lá em janeiro, eu tinha uma conferência que seria na Ásia, em Singapura, em março. E desde janeiro, quando começou a falar sobre uma epidemia na China, eu comecei a acompanhar muito de perto, com essa incerteza. Será que vai acontecer a conferência? Será que não vai? E as coisas foram num ritmo escalonado, mais e mais vítimas. De repente, uma cidade inteira, uma província inteira e outras também cercadas em um lockdown muito agressivo, violento, e números de mortes aumentando todos os dias. E me chocou muito o distanciamento emocional
que uma parte do mundo estava vivendo, porque eu aqui na Europa, eu me esforçava muito para achar alguma notícia sobre o que estava acontecendo na China. E não estava acontecendo pouca coisa. Só que parece que os veículos de comunicação e as mídias sociais também no Brasil, porque no Brasil o coronavírus em janeiro e fevereiro era só piada, era meme, era diversão e era humor, enquanto milhares de pessoas Verdade. morriam em outra cultura. Só que quando o vírus ele chega na Europa, especificamente ali na Itália, no norte, e outras milhares de pessoas começam a morrer em uma cultura mais próxima da nossa, parece que a gente teve um embate nessa empatia e o brasileiro começou a viver certo sofrimento e de forma empática, colocando os calçados do outro. Você sentiu isso também? Exatamente. Eu acho que foi uma análise apropriada. Demoramos a perceber a catástrofe sanitária por uma questão de onipotência. Há uma certa onipotência. Quando chegou já na Itália, é que, de uma certa forma, na Espanha, que começou a ter um certo vínculo, um parentesco. Mas antes, não. Antes é como se fosse no outro lado do mundo. É uma mentalidade infantil, como se o mundo não tivesse com as suas engrenagens partilhadas. Verdade. E, é, e mesmo assim, recebendo o trailer com tanta antecedência, eu diria que até hoje 30% da população ainda acredita que o vírus é uma conspiração. É muito alto. Hoje, com mais de 87 mil mortes, há uma parcela considerável de brasileiros que não acredita na força destruidora da Covid-19. Incrível. Não, porque a gente teria condições que nem a Ásia, nem a Europa tiveram de conter com lockdown, com uma prevenção muito mais apropriada e total desde o início. Mas o que acontece? Eu acho que os altos índices de letalidade no país é fruto da falta de obediência às leis. O brasileiro sempre pensa que pode, de alguma forma, burlar a lei, ser mais inteligente que a lei. Não existe nem a empatia da lei. Todos vão cumprir, todos vão cumprir, eu também vou cumprir. Não. Eu posso, de algum jeito, ser beneficiado pela exceção. É a falta da cultura da lei que nos leva a índices desesperadores e uma falta de unidade nacional. Até hoje, há uma divergência entre presidente, governadores e prefeitos. Exatamente. Não há uma unidade na gestão da crise. Não há. De repente, no Rio Grande do Sul vai perceber quem tem restrições do comércio em Porto Alegre e o comércio está aberto em Caxias do Sul. Há um campeonato gaúcho acontecendo que não pode acontecer em Porto Alegre e precisa acontecer nas cidades próximas. Campeonato de futebol em Alvorada, em Guaíba. Leva o time para outro estado para treinar, ao invés de suspender os treinos. Exato. Não há esse rigor. É também
uma prova do desmantelamento científico. No Brasil, a fake news é mais influente do que a verdade científica. Com certeza. Com certeza, o que dificulta muito o trabalho dessa informação, de transmitir essa informação. Uma coisa que eu percebi no Brasil, ainda adicionada a essa dificuldade de seguir as leis, de seguir aquelas orientações mais favoráveis para a saúde da população, num pensamento coletivo, porque nesse coronavírus, a gente está indo muito, muito além da nossa própria saúde, das medidas que nos protegem, mas a gente está no pensamento do outro, né? Como é que eu posso proteger a vida do outro? Isso passa por um pensamento coletivo, mas eu acho que a gente ainda está muito imerso nessa cultura do Deus vai me salvar. Acho que os países da América Latina, e esse era um medo que eu tinha quando eu via o vírus acontecendo aqui na Europa, onde se tem medidas sociais que abraçam o povo, que abraçam o comércio, que abraça o mais pobre, que abraça o imigrante, né? Existe algo que não é metafísico ali ajudando a população, algo mais efetivo. E eu tinha esse medo de que o vírus chegasse no Nordeste do Brasil, que chegasse em outros países da América Latina, que chegasse na África, onde a população tem aquela imagem de sobrevivi até hoje, com tudo, vou sobreviver a isso também, Deus vai me ajudar, alguma coisa vai acontecer. E a população acho que se arrisca e existe essa crença no metafísico muito além das medidas que são mais efetivas e que a gente sabe disso. Então, há uma descrença. Não vou fazer porque não precisa. Você não acha? Sim, eu acredito nessa religiosidade como uma saída, como uma espécie de proteção. Eu sempre fui assim, por que eu vou ser diferente? Aí vem justamente a falta de importância que cada um tem socialmente, a ponto de achar que aquilo que fará não trará nenhuma diferença. Eu não sou ninguém, então tanto faz o que eu faça. E eu acho que tem uma bolha em que as pessoas realmente acreditam que, primeiro, ou são inalcançáveis pelo poder divino, pela simpatia ou pela simpatição, ou já estão tão ferradas que também não se importam. Mas é bem isso, exatamente. Entre o céu e o inferno. Há essas duas condutas que se sentem ungidas, se sentem abençoadas. Ou assim, eu não vou deixar de fazer minhas coisas em função disso. E aí vem a questão da panaceia. Por isso que eu acho que o Machado de Assis ele é tão atual como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele criou uma panaceia, um remédio capaz de aliviar todas as dores. Quem diz que não é a cloroquina? Ou seja, toma cloroquina que logo você não terá nada. Mas só o fato da crença de ter um remédio capaz de prevenir faz com que você adote isso para a sua vida sem questionar. Não há questionamentos. E é complicado porque é muito mais uma enfermidade cultural do que uma enfermidade cultural do que um suicídio coletivo. Essa negação sistemática que a gente está vivendo, que tu comentou também, a população encontrando uma justificativa aqui, uma justificativa ali, não, vivi até hoje, não vai acontecer nada, não preciso fazer, eu sou só uma pessoa. E parece que a população está numa sede de encontrar alguma matéria que suporte o que elas estão dizendo. Aí não importa se é uma fake news ou não, pode ser uma matéria postada em Facebook, não, mas aquilo ali está me dando embasamento, eu posso dizer. Então,
tudo isso, cloroquina, lockdown, isolamento, distanciamento vertical, ou caramba, não são mais conceitos científicos, não são mais teorias, mas acabaram virando termos ideológicos e são termos utilizados para defender, inclusive, um viés político. Não vou dizer inclusive, vou dizer especialmente um viés político aqui ou ali, de ambos os lados. Isso virou uma batalha política. No Brasil, acho que mais do que em outros países, tu não tem essa impressão? Nenhuma nação, o vírus teve esse componente ideológico. Aqui é como se o vírus tivesse partido político. É como se tivesse representação na Câmara dos Deputados. Ou seja, se você é a favor do isolamento social, logo você é contrário ao comércio. Se você é a favor do comércio, logo é contrário a todas as medidas restritivas de prevenção. É inacreditável, ninguém tomou partido da vida. A vida não é um partido pairando acima das nossas vontades. Não acontece isso. E é um maniqueísmo, um extremismo que chega às raias da loucura. Não tem como consultar as redes sociais sem não levar um susto. Vai levar sempre um susto. E, principalmente, eu acho que essa conduta, não somente de quem é desinformado, mas de quem é informado. Há uma malandragem no próprio isolamento social. A malandragem eu vou ver meus pais, eu vou tomar banho na entrada e na saída. Eu vou ficar de máscara. Eu vou fazer um encontro com casais, mas a gente vai ficar a 2 metros de distância. E assim por diante, vão criando desculpas para poder dizer que ainda cumprem a regra. Mesmo nos momentos de maior isolamento, sempre a gente chegou ao índice de 40% ou 50%. Sim, não chegamos a bater o aconselhado, o aconselhável. Se a gente tivesse chegado a 70%, 80%, a história seria diferente. E como a gente nunca consegue cumprir aquilo que a gente deve fazer, a sensação nossa é o mito de Sísifo. A gente sobe com a pedra até a montanha, a pedra cai, a gente volta, e aí a pedra cai. Eu tenho um pressentimento de que a gente nunca vai sair efetivamente do isolamento social, porque a gente nunca conseguiu cumpri-lo. Exatamente. E sabe que justamente eu tenho uma analogia que eu acho muito interessante. Ela é muito simples para a população em geral, para todo mundo entender. E o que está acontecendo no Brasil, essa dissonância entre o governo municipal, estadual, federal e também em como a população está levando em consideração tudo que está sendo dito, é como se tu fizesse xixi só no canto da piscina. Não, mas eu vou mijar só naquele canto. Aquele canto ali está sujo, o resto está limpo. Entendeu? A gente não entende que é tudo uma coisa só. Se a gente não tomar medidas que estejam em concordância e que sejam ao mesmo tempo, as coisas não vão acontecer. E ver, né, a discrepância de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso do Sul, com outras regiões, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, não há um alinhamento. E a Europa, a Ásia estarão numa segunda onda e a gente não terá saído da primeira. Se tivermos uma segunda, porque a gente vai estender tanto a primeira, né? Essa é a impressão que dá. Não, a gente vai ficar num platô. Não vai ter nunca. A gente nunca vai sair da primeira.
Essa impressão que dá. É, é aquela risada do desespero, né? que, por sinal, faz parte do meu dia a dia, e do teu também deve fazer desde o início, essa risada do desespero, a risada da incerteza. Mas eu fico me perguntando o papel da comunicação. É engraçado que lá no início da pandemia, quando tudo começou, e o pessoal estava brincando aqui no Instituto, porque isso aí vai ser uma pandemia, você vai ver, vai ser uma pandemia. Eu ainda brinquei, não, mas eu não tenho nem roupa para um evento assim dessa magnitude. E mal sabia eu que 5 meses depois eu não caberia em nenhuma calça jeans que eu tenho, de fato, não tenho nem roupa para um evento dessa magnitude agora. Mas foi tanta informação nesses últimos 5 meses, a gente viu esse tiroteio de conteúdo, e eu acho que uma parcela da população também sentiu essa necessidade, já que, entre aspas, ganhamos mais tempo, que nós precisamos produzir, nós precisamos aprender tudo possível a respeito de coronavírus. Então a gente foi absorvendo conteúdo, absorvendo conteúdo, absorvendo conteúdo. Cara, eu cheguei num momento, isso vamos ver lá em abril, que eu estava ficando doente, literalmente, eu estava ficando doente com tudo que eu lia. Eu precisava me informar, mas aquilo estava me destruindo, vou te dizer honestamente. Não só gráficos, estatísticas, número de óbitos, número de contaminados pelo vírus. E uma pergunta que eu te faço, e eu acho que é um assunto bacana para a gente entrar. Você acha que a população estava preparada para esse contexto? Que a gente absorveu esse conteúdo? Não. Não, porque ainda é muito dependente da televisão. E aí fica uma exclusividade mórbida da notícia. E as televisões no país, elas tiveram que suspender a gravação de novelas, de programas de auditório. Então, tudo aquilo que era uma espécie de ópio, o entretenimento, ele desapareceu. E só veio o noticiário. E não tem como não sentir os efeitos de uma doença se você apenas escuta isso todo dia. Não tem como. A gente tem que ter essa saúde mental de alternar os ouvidos, de alternar com outras conversas, com outras leituras, com outras audições, porque a sensibilidade vai ficando absolutamente tensa, reativa. E eu, nas primeiras noites da quarentena, mal dormia. Quantas vezes, se eu espirrava, ou se eu não sentia o cheiro das coisas tão veementemente, tão forte, tão gritante, eu já achava que eu estava contaminado. E eu não saía do lugar, até nos meus próprios afetos. Não saía do lugar em termos de assuntos, sempre trazia alguma coisa nova. Covid foi encontrado no esgoto na Espanha em 2019. O Covid foi encontrado no esgoto. Eu era o rei dos esgotos. Em Santa Catarina. Tá? Mas tu se torna subterrâneo. Tu tiveste que te distanciar um pouco? Muito. Leituras as mais diversas, alternando gêneros literários, documentários, filmes. Eu fui tentar viajar em outras épocas, até porque o nosso tempo é um tempo parado. A gente está confinado num lugar e num tempo. Isso nunca tinha acontecido. A gente tinha um confinamento geográfico. Poderia você ficar reservado, recolhido, resguardado. Mas há um confinamento no tempo. Nada acontece. Nada acontece. É como se o tempo não corresse mais. 2020 é um ano que não aconteceu ainda no Brasil.
E eu até brinco, né, que em solidariedade a todo mundo que fez aniversário nesses meses, acho que a gente não deve envelhecer. Tá, também acho. Não, esse é, ó, passa aniversário, passa, não tem graça. Não tem Não, como não fazer tem nenhuma como, comemoração. não tem como ter o bônus, sabe, só pagando o ônus. Concordo 100%. E depois que a gente conversa, a gente entra nesse impacto da informação recebida pela população que não está preparada nesse contexto. Na tua impressão, na tua opinião, qual é o papel da mídia durante essa pandemia? Eu acho que a mídia tem feito um papel importante. Ela não tem como fazer conteúdos que não a respeito do que está acontecendo, infelizmente, porque não tem como reunir as pessoas. E num set de gravação. E tem feito essa tentativa de mostrar histórias de vida por trás dos óbitos. Humanizar as perdas, mostrar os familiares, quem está sofrendo, sabe, quem teve a sua vida ceivada, cortada, de repente. Eu acho que estamos anestesiados, né? Ou com a falta de futebol, ou com a falta de novela, ou a gente fica anestesiado. E, e isso cria uma raiva desproporcional, né, ao fato de estar protegido. Ou seja, não aguento mais, agora acabou. Para mim deu. Chega. E, esses comandos são absolutamente egoístas. Uhum. Não, mas as mídias não conseguiram também ter uma voz única. Não. Até porque ela está se contrapondo, por exemplo, ao presidente. E isso cria um ruído de comunicação selvagem. Né? Como assim? Sabe? Quem a gente tem que obedecer? Uhum. Quem? A gente tem que obedecer à mídia, tem que obedecer ao governo. A gente não tem ministro da saúde. A gente tem ministro da saúde interino, que é alucinante. É alucinante. 2 ministros caíram durante o período e a gente ficou sem ministro da saúde. Então, há isso que dá espaço para o individualismo sectário, o E, individualismo predatório. Como não tem comando, eu faço aquilo que eu quero. Mas até eu acho que se perdeu o costume das fontes confiáveis. até por essa introdução violenta das redes sociais, como também veículos de informação, né? Acho que já vinha há alguns anos sendo considerado um veículo de informação com informação bacana. Tem muita rede social trazendo uma informação verídica, com checagem de fatos, mas acabou que não só as pessoas estão se desinformando em certo ponto, mas elas estão criando esses conteúdos, estão compartilhando É, esses conteúdos em massa. é que os jornais deixaram de se tornar uma referência para a avaliação de uma informação. Porque antes da pandemia, para acessar o jornal, você deveria ser assinante. E isso nos principais jornais brasileiros. E fez com que o público se habituasse a conferir sites, que é uma variedade de notícias, não tem um padrão jornalístico, não tem uma hierarquia de notícias. Mas eu acho que o pior disso que aconteceu, na minha opinião,
as pessoas elas têm uma vontade tão grande de defender as suas ideologias e seu ponto de vista, que às vezes não é nem embasado em nada além de suas ideias, mas elas querem tanto defender aquilo que elas querem ter o poder de voz. Eu quero dizer, não, isso é uma palhaçada. As pessoas, parece que elas querem agredir de certa forma. E quando elas estão assistindo uma televisão, o único ato que elas têm de reivindicar a voz delas é desligando a televisão. E elas não podem replicar aquilo ali. Mas se elas postam alguma coisa, ou se elas veem uma postagem, elas têm a barra de comentários, elas têm a barra de curtir ou não curtir, e parece que as pessoas sentem essa necessidade de participarem dessa informação de forma mais ativa e, às vezes, inclusive, de forma mais agressiva. Tá muito difícil comunicar alguma coisa nas redes sociais. Porque a fake news é fácil. É fácil de achar. Ou seja, é fácil de partilhar. E a notícia já é difícil. Então, a rapidez da fake news atropela a notícia. Porque até você descobrir que aquela notícia é falsa, você terá muito trabalho. E terá trabalho para descobrir que a notícia é falsa. E toda fake news, ela é baseada, é uma mentira, baseada em um dado real. Tem algo de real ali, distorcido. Você vai ter que parar para dizer, vou olhar se isso aí é verdadeiro ou falso, ou, no calor dos acontecimentos, aquela notícia que representa a sua vontade, você vai e não vai partilhar, passar adiante. Você partilha e passa adiante. É como se dissesse, outra pessoa que descubra se é verdade ou não. São os intermediários. Mas aí eu tenho um grupo da família, eu acho que esse deve ser um desafio vivido por todo mundo durante essa pandemia, são os grupos de família. Virou mais ou menos um ringue de batalha durante esse período, mas enfim, temos o grupo da família, e esses tempos alguém postou uma matéria lá, uma postagem sobre o que você poderia fazer, sobre gargarejo, sobre essas curas mirabolantes da Covid-19, ou que colaboram com o teu sistema imunológico. E eu coloquei ali uma matéria mostrando que aquilo era falso, que era uma fake news, que já havia um outro veículo feito uma checagem de fatos e que aquilo ali não procedia. Aí eu recebi uma mensagem no privado de uma pessoa da minha família dizendo: não, mas tu não pode ser assim tão rígido. Você não pode corrigir as pessoas em um grupo. Porque você não, peraí. Então, qual é o meu papel? Eu te juro, Carpinejar, eu fiquei perplexo. Eu pensei, não. Então, se eu sei que aquilo ali não é uma mentira, não é uma verdade, aliás, qual é o meu Não papel? Eu adianta tenho que nada. corrigir? Você se opõe e ainda é desmoralizado porque você está inibindo a liberdade de expressão. Também. Essa liberdade de expressão no Brasil é uma promiscuidade sem precedentes. Exato, porque é um atentado à saúde pública e individual. Porque a gente está confundindo liberdade de expressão com difamação, com injúria, com calúnia. É como se a gente tivesse toda a liberdade para destruir. E o que costuma acontecer hoje? Antigamente, no país, havia os coronéis. Os coronéis mandavam matar. Até recentemente, na Amazônia, isso era prática. Tá se opondo, mata. Chico Mendes foi vítima disso. E agora é assassinar reputações. São os pistoleiros das mortes digitais. Você, de uma certa forma,
revira uma vida à procura de algo que possa ser desabonador. Está acontecendo no país homicídios digitais. Interessantíssimo esse conceito. Nunca havia pensado por esse viés. São assassinos de aluguel que vão lá e fazem uma espécie de cancelamento de uma figura incômoda, polêmica, uma morte e pública. Reflexiva. Hoje, a procura da morte pública. Vamos apagar aquele sujeito. Vamos lá, todo mundo junto, uma espécie de mutirão, de linchamento. É um linchamento. A ponto de você não conseguir deixar ativa a sua conta, ou no Instagram, ou no Facebook. Mas isso também é uma caça às bruxas, né? Porque eu acho que quando a gente vive É engraçado, eu comparo muito o que a gente está vivendo agora com o que eu vivi com a minha avó, em dimensões muito menores, claro, na descoberta de uma doença que não tinha cura, o Alzheimer, que eu mal sabia o que ia acontecer, porque a gente está falando de 15 anos atrás. Todas as informações que eu li a respeito eram negativas. A primeira matéria que eu li sobre Alzheimer, quando cheguei da consulta com o médico, dizia que os cuidadores muitas vezes morriam antes do que o familiar com a doença, porque entravam em depressão e desenvolviam outras patologias. Então, eu estava completamente mergulhado no medo e nas incertezas, e que é mais ou menos o que eu estou vivendo em outras dimensões, claro, que o mundo inteiro está vivendo com a Covid. E parece que existe uma caça às bruxas. Quando a gente fala em medicamento, que talvez esse tratamento possa ser efetivo ou não, que está sendo estudado, eu até entendo essa gana dos médicos de prescreverem qualquer coisa que... Porque eles não receberam treinamento para falar sobre morte, não receberam treinamento para falar sobre fragilidade. Na verdade, a medicina, até pouquíssimo tempo atrás, trabalhava para salvar vidas e ponto final. Hoje a gente está entendendo que salvar vidas, entender a vida, passa também pela maior compreensão da morte desses processos. Mas eu até entendo, mas eu acho que a gente vive essa caça às bruxas. Bom, eu não consigo curar o que a gente está vivendo hoje nesse momento, mas eu vou culpar alguém. O culpado é aquele, o culpado é aquele. Vamos, bem como tu disseste, vamos cancelar fulano, né? Para que pelo menos alguma coisa aconteça, já que a gente está nessa espera, que é literalmente uma espera, né, carpinejando. E não é somente uma espera, é uma anti-espera, eu acho. Porque espero que seria uma anti-espera. Porque você não tem o que esperar. Você não sabe o que vai acontecer. A gente apelidou a nova normalidade, mas a gente nem sabe o que será ela e o quanto que vai durar ela. E a grande questão talvez seja essa crença de que eu sei tudo. É o achismo. Eu sei mais do que o médico, eu sei mais do que o engenheiro, eu sei mais do que o arquiteto. São autodidatas, são figuras que acreditam fielmente na experiência como fonte ideológica. Eu já vivi isso. Então, você vai tentar explicar o que foi o regime militar, e alguém diz, mas eu vivi o regime militar, havia muito mais segurança. Há uma grande dificuldade no país de discutir ideias, debater ideias. Na abstração sadia de uma ideia. Vamos ver os prós e os contras do aborto. Não, aborto já leva para o lado pessoal. Tudo é lado pessoal, tudo é o testemunho. Eu acho que cresce a ignorância quando a gente coloca o testemunho acima do pensamento. Verdade. E o professor de Harvard
do curso de Políticas Públicas, ele falou uma frase que eu achei sensacional. Navegamos pelo mundo como se fôssemos especialistas em um monte de coisa, quando na verdade não somos. E a gente desvaloriza também, não há essa humildade de intelecto, de reconhecer outros intelectos, não. Nós somos especialistas em tudo. De confessar eu não sei. Quem confessa eu não sei tem uma grande humildade para não cometer um preconceito. Verdade. A dúvida remedia o preconceito. Mas a falta da dúvida, essa soberba inabalável de que sim, eu entendo como funciona o mundo, porque eu já sofri nesse mundo, faz com que a gente tenha esse testemunho. E o testemunho, ele tem um caráter religioso. De aprender com a dor, de aprender com o sofrimento, de desautorizar quem é jovem. Por isso a carência de lideranças jovens no Brasil. Eles vão falar de quê? Eles não têm vida. Eles são muito recentes. Uma Greta, por exemplo, nunca surgiria no Brasil. O que essa pirralha vai querer falar para nós sobre cuidados ambientais? Mas é triste ver que as pessoas, elas têm como tu mencionaste, essa ideia, e elas buscam todas as ferramentas possíveis para defender, e nesse meio do caminho acabam desacreditando aquilo que sempre admiraram. Por exemplo, tenho conhecidos que hoje desacreditam Harvard, Stanford, MIT, a Lancet, e todos os outros veículos que são contrários à sua opinião, ao invés de fazerem uma releitura de sua opinião, com base nesses veículos, nessas instituições que sempre foram admiradas por eles. Aí eu brinco, eu quero ver se um filho teu receber um diploma da Harvard, quero ver se um filho teu recebesse um diploma de uma universidade de grande prestígio, tu dias, não, peraí, não. Mas o meu filho fez um estudo na Lancet? Não, mas isso não é nada, essa revista é uma palhaçada. Quero ver se tu dirias isso, né? É um objeto de desejo, mas agora não vai de acordo com a nossa opinião, então... Não acredito nisso mais, Fernando. Eu acredito que a gente protege e preserva a ignorância. É como se a sabedoria fosse elitismo. A classe média é um expiatório das mazelas. E não tem mais esse culto ao esforço, à carreira. Não há isso. Isso já foi patifado. Infelizmente. A arte em si, a cultura em si, há um bom tempo se encontra dizimada, sem recursos, a ponto de perceber o artista como um dependente do Estado. Você quer a Lei Rouanet? Você quer enriquecer com a Lei Rouanet? É como se o artista não fosse um trabalhador, como se o trabalho mental não fosse mais reconhecido. O ator e a atriz, a gente entrou num tal retrocesso que é como se eles fossem de vida fácil, como se fossem pornográficos.
É inacreditável. E agora, justamente nessa... O cinema, você vai receber incentivos de acordo com o que você vai produzir. E com que você vai devolver também para a sociedade, porque as pessoas acham Não, que... mas se tu vai fazer um filme sobre Marighella, não vai conseguir entrar em cartaz. É inacreditável. Não é uma censura velada. É uma censura gritante. A coexistência dos contrários, as diferenças, a, a proteção das etnias. No país, a gente tem dificuldade até de admitir o racismo. Verdade. Nós tivemos uma entrevista justamente sobre isso, sobre as implicações raciais na experiência da Covid vivenciada no Brasil, e a gente desvendou um pouco desse preconceito velado também, né? Desse racismo velado que existe no Brasil. E gritante. E não tem como conversar, não tem como dialogar, porque o diálogo não é possível. É enfrentamento. Aqui tudo é enfrentamento. Todo mundo está defendendo a sua vida, não um ponto de vista. E o artista, durante a pandemia, especialmente nesses últimos meses, ganhou um peso muito grande na forma como a população vivenciou as medidas de proteção, seja na normalização do uso de máscaras, seja nas medidas de isolamento. O artista teve um grande impacto. Até se tu fores mais a fundo, pega, por exemplo, a página da OMS no Instagram, que hoje é um veículo extremamente utilizado pelos jovens. Você vai para a página da OMS, tem 7 milhões de seguidores. 7 milhões de seguidores num mundo de bilhões. Agora, você vai para a página de um artista. Só a Beyoncé tem 150 milhões, a Anitta, 8. Aliás, 40, 45. Você pega... O papel desses artistas nesses últimos tempos tem sido fundamental. Tem sido fundamental. Não só com entretenimento, muito pelo contrário, mas com papel ativo nessa pandemia. Ativo. E tu migraste muito pro meio digital? Sempre tiveste uma atuação no teu Instagram, nas tuas mídias? Eu sou poeta, né? O poeta, ele terá uma influência, né, mais consolidada e lenta. Eu uso o Instagram para publicar texto. Ou seja, eu gosto da reflexão. Eu defendo a palavra. Eu não defendo a imagem. Eu não defendo a fotinho. Não. O que eu posso desprender dessa experiência? É a palavra que me guia. E cada vez mais eu vejo que as redes sociais, elas não querem pensar. Elas querem agradar. Pensar é ser indigesto de vez em quando. É ser melancólico, é ser triste. É ser tomado de sentimentos outros. E vejo que há realmente um papel importante dessas celebridades, mas é um papel ainda de animação. Não estamos ajudando os adolescentes quando a gente expõe que a nossa vida está perfeita. Estamos fragilizando os adolescentes, que vão entender que, então o erro está comigo. Só eu não consigo viver assim. É uma exclusão. A felicidade
exclui, a felicidade é excludente. Tanto que o equilíbrio que todo mundo pede é impossível. A gente precisa dessa alternância de estados emocionais. Isso é equilíbrio. O desequilíbrio é o equilíbrio. A gente acaba sacrificando a nossa espontaneidade para manter o outro seguro da nossa previsibilidade. Eu senti muito isso até. Eu ia te fazer essa pergunta, mas durante o período em que eu estive em uma depressão aqui em março, não vou falar uma depressão, mas eu estive mergulhado em tristeza mesmo, em tristeza, me afogando em tristeza e com a morte próxima. Uma menina havia falecido 26 anos, vítima do vírus no mesmo prédio. E eu fiquei doente, meu andar todo ficou doente. Então eu estava num momento muito dark mesmo, assim, foi punk. E eu entrava no meu Instagram e chegava a ser violento a forma como algumas pessoas estavam vivendo a quarentena e tentando me ensinar a fazer suco verde e yoga às 7 da manhã e a vida é maravilhosa e a vida é linda, temos que agradecer, assim. E eu ficava me perguntando, por que eu não consigo ser tão produtivo? Por que eu não consigo aprender um novo idioma, escrever um best-seller, como as pessoas estão fazendo durante a quarentena, melhorar minha vida, virar um ser humano mais iluminado, mais saudável? Por que eu estou mergulhado nisso? Isso só me afundava mais, parecia que tinha um pé na minha cabeça, assim, vai, E mergulha. é incrível. E é incrível o quanto que realmente empurra ao abismo. Mas é a falta de conteúdo emocional. Exatamente. Falta de empatia também. Não, é falta de conteúdo emocional nas redes sociais. A falta de estranhamento, a falta de sinceridade, de delicadeza, de confessar a fragilidade, de se mostrar sensível. Não há poucos espaços para isso. E não são os espaços mais procurados, então não são exemplos de vida, exemplos de sucesso. O quanto que uma canção triste pode nos fazer bem, mais do que uma canção alegre. Ter alguém para dividir a angústia e não alguém para esnobar, que não é assim. É a falta de conexão. Eu acho que a pior frase quando que as pessoas confundem isso com empatia e que é completamente o inverso, quando tu está sofrendo por alguma razão e seja qual for a razão, pode ser das mais incompreendidas às mais óbvias. Quando você sofre, alguém te diz, podia ser pior, podia ser de tal forma. Isso para mim me destrói. Eu acho que a pior eu nunca passei por isso. Para que tu vai falar isso? Nunca passei por isso. Quem te perguntou? Às vezes é só um abraço, mesmo que seja virtual, né? Você está ouvindo alguém e ainda se sente mais importante do que aquela pessoa que está narrando a sua tristeza. Você não é capaz de desaparecer por nenhum momento, é isso? São dois exemplos de frases que nos tiram o direito da validação do sentimento. Não, você não tem o direito de se sentir dessa forma, ou porque eu não vivi, ou porque podia ser pior. É como se o sentimento não fosse um fato, não fosse um acontecimento, não fosse uma realidade. É como se o sentimento fosse uma ideia fora de nós. E que os outros pudessem nos dizer se essa ideia está certa ou não, se ela se encaixa ou não.
E Carpinejar, você acha que a mídia em geral, as formas de comunicação em geral e como é que essa informação chega no público, você acha que existe algum aprendizado nessa pandemia para a forma como nós nos comunicamos? Eu acho que não tem como não acreditar na saudade, mas você vai ter que acreditar. A, 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 a saudade é um novo amor. É verdade. A É verdade. saudade é uma nova relação. A saudade deixou de ser um sentimento dependente para ser um sentimento próprio, autônomo. Que lindo isso. A Faz gente, todo sentido. a gente sentia saudade dentro da carência, dentro do amor, dentro da dúvida, dentro do apego. Não, agora a saudade é sozinha. A saudade é quase uma pessoa. A saudade, tá lá a saudade. É algo que será diferente na civilização. É o E essa quanto saudade de que... 2020 te mudou? Não, eu só uso a minha esperança nos casos extremos. Não banalizo ela. Eu sou uma pessoa que tem o luxo de estar em casa, o luxo de estar com a minha esposa em casa. E o luxo de poder ficar meses sem receber. Não vai faltar comida, sabe? Eu vou poder retomar meu trabalho. E eu estou em condições absolutamente favoráveis. Então, não vou bancar o sobrevivente. E, com certeza, vai ter daqui a 10 anos pessoas que saíam na rua sem máscara dizendo: você não sabe que eu tive que suportar. No fim da guerra, todos são vitoriosos. O carpinejar das redes sociais antes da pandemia, depois da pandemia, não vai mudar. Não, eu acho que o carpinejar das redes sociais... Não, eu escrevi um livro durante o período, que é o Colo, e eu já mudei. Eu vou mudar. Eu acho que a gente precisa mudar para ser fiel a si mesmo. A gente precisa se ajeitar, se adaptar, evoluir, ser mais rápido no afeto, na ternura. Porque se a gente vai pensar em ajudar alguém, outra pessoa já está morta. Ou você está disposto a ajudar, ou não. Não é algo para se decidir no momento. É algo já para estar decidido antes do momento. A solidariedade é um princípio. Não é um contexto. E o livro que tu mencionou, o Colo, ele traz no título um pedido, né? Colo, por favor. Que sentimentos que desencadearam essa produção em ti? É que o que eu mais sinto falta é o colo, né? O colo da segurança, o colo da estabilidade, o colo da normalidade. O colo é quando você pode, enfim, relaxar e deixar que outra pessoa faça a vigília em seu lugar. Colo é proteção. É como se o mundo inteiro fosse tirado do seu ventre. O colo é o retorno ancestral ao pai e à mãe, a quietude, a harmonia. E a gente tem tudo menos colo hoje. Nem, quer dizer, a gente não tem nenhum abraço. E o colo é a pós-graduação do abraço. O colo é a síntese do cuidado, da cantina de ninar. Tô acalando. O colo inclui o cafuné. Quando que você tem colo? Quando você pode finalmente estar vulnerável com alguém. Fantástico. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser
descobrir um pouco mais sobre a leitura. E, Carpinejar, eu quero te agradecer profundamente Que por essa isso, conversa. querido. O secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Antônio Gutierrez, descreveu esse cenário que a gente vive como uma pandemia da informação também. E acho que essa conversa era extremamente necessária e a gente conseguiu descobrir um viés dos sentimentos e das emoções desencadeados por essas informações múltiplas sendo bombardeadas em toda a população, em diversas camadas, em diversas consequências, com diversas consequências. Então, te agradeço muito pela tua perspectiva fantástica, sempre muito poética. Obrigado e espero que muito em breve, eu estou finalizando as entrevistas falando a mesma coisa, mas eu espero muito em breve poder sentar contigo, conversar um pouco mais sobre o assunto, cara a cara, talvez tomando um chimarrão juntos. Com certeza, vou fazer o meu agora. Beijo, Querido, muito querido. obrigado, até a próxima, pessoalmente, se Deus quiser. Com certeza, te cuida, bom trabalho. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e acompanhe no canal os próximos vídeos que serão lançados na semana seguinte. Abraço.